Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui acompanhado de Mariana Fonseca, cofundadora da Pipe Social e do Hydra Podcast. Mari, seja bem-vinda. Olá, obrigada aí pelo convite. Mari, vamos começar pelo básico, para quem está nos escutando aí e não conhece a Pipe. Então, o que é a Pipe Social e como a Mariana chegou até aqui nesse caminho? Boa, não, é um caminho nada básico, mas eu vou de trás para frente, então. A Pipe, ela nasceu com esse objetivo de mapear negócios de impacto socioambiental no Brasil e até chegou a fazer alguns projetos Latam também, mas com esse intuito de organizar um pouco as informações, não só dos negócios, mas também do mercado, dados, etc. Então, a gente hoje tem dois braços. A gente tem a plataforma, que é uma vitrine de negócios de impacto, que a gente faz chamadas de seleção de negócios para aceleradoras, investidores, etc. E a Pipe Lab, que talvez seja o braço mais conhecido, que é o nosso laboratório de pesquisa, que a gente faz os mapeamentos, né? Então, a gente faz como se fosse o Censo Nacional de Negócios de Impacto. A gente não pode chamar de censo, porque não é exaustivo, mas a gente faz os mapas que, a cada 2 anos, apresentam um pouco como o retrato mesmo dos negócios no país, como é que eles estão, se eles estão sendo investidos, se eles estão precisando de quais tipos de ajuda, como é que está o Nordeste, como é que está o Sudeste, como é que estão as mulheres, como é que estão os negros, como é que estão os negócios de tecnologia verde, a turma de educação, enfim. A gente faz estudos nacionais e estudos setoriais dentro desses mapeamentos. Então, a Pipe é um instituto de pesquisa e ela é uma plataforma para mapear negócios. E aí, para chegar na minha história nesse assunto, eu sou jornalista de formação. Eu fiz jornalismo, eu sou mineira, né, se não deu para perceber pelo sotaque ainda, e eu fui estudar jornalismo internacional na França, morei lá, e trabalhei um tempo para o Le Monde Diplomatique, e aí eu tinha uns projetos lá do B, assim, né, ajudei a organizar uns TEDx, o primeiro TEDx São Paulo, que teve em 2009, se não me engano, depois o Amazônia. E aí tive uma ONG com a Lívia, que é minha sócia na Pipe Social, era um projeto, na realidade, né, nem chegou a ser uma ONG em si, que era a Corrente do Bem. Enfim, fui meio que olhando para o universo de impacto, falando, poxa, eu preciso, além de contar, eu adoraria fazer coisas de impacto, né? Não só contar sobre quem está fazendo, que era um pouco o meu papel como jornalista. E aí eu comecei a estudar esse assunto de impacto e, enfim, trabalhei com o Porvir, que foi a primeira plataforma de inovação e educação. A gente mapeava cases de inovação e educação no Brasil e fora do Brasil, explicava um pouco isso. E ali eu conheci os negócios de impacto em educação. E me apaixonei pelo conceito na época do Porvir. Começamos a apoiar alguns negócios que ainda estão aí hoje no mercado, que eu vi eles começando ali mesmo na ideia, no protótipo. E aí falei, não, acho que é por aqui, eu quero trabalhar com esse universo de tecnologia e impacto. E aí fui estudar, aí fiz Singularity University em 2014, a formação deles de 3 meses em impacto mesmo, né, que eles têm um braço para esse olhar, acho que nem tem mais na realidade, mas tinha naquela época. Aí fiquei com eles em 2015 também, trabalhei com a turma de 2015, depois fui para Israel, estudei também no TIP, que também é uma formação olhando para inovação e tecnologias com esse viés um pouco. E aí, quando eu voltei, a gente estava desenvolvendo já, saindo um pouco da ideia de trabalhar como só pesquisa nesse setor, que a gente já fazia, eu e a Lívia, para abrir de fato a Pipe como uma ferramenta mesmo de mapear e também de gerar dados e estatística do setor para fomentar essas novas soluções que estavam surgindo para gerar impacto socioambiental. E aí a gente saiu só do educação, que foi a nossa primeira grande pesquisa, que está até lá na Pipe lá para quem quiser ler, que é As Dores e as Delícias de Empreender Educação no Brasil, foi o primeiro estudo que a gente fez, e dele nasceu a Pipe com os vieses todos que a gente tem hoje, são 6 grandes verticais, né? A gente olha educação, olha saúde, olha tecnologias verdes, que aí está valendo água, energia limpa, resíduos, enfim, um universo enorme, o agro, né, de impacto. A gente olha cidades, que é mobilidade urbana e habitação, todas as inovações nesse sentido. A gente olha
as fintechs, mas aí especialmente para a base da pirâmide, né, os serviços e produtos financeiros para essa base. E a gente também olha para GovTechs ou CivicTechs, né? Então, coisas que possam apoiar governos, a solução de impacto para governo, e também soluções de impacto para a cidadania, né? Que é a inclusão de pessoas com deficiência, com questões de gênero, raciais, etc. Então, é um super guarda-chuva para caber todos os ODS da ONU dentro dele, mas a gente gosta de organizar desses 6 que facilitam um pouco a leitura, são negócios parecidos em termos de modelo de negócio, em termos de desafios. A gente fala que o universo ambiental tem suas particularidades versus o universo social, enfim. Então, falei muito, mas essa é a minha história breve e a da Pipe. Legal. É interessante você falar sobre educação, porque eu acho que quando a gente fala negócios de impacto, tudo começou um pouquinho na área de educação, né? Eu acho que era um dos grandes pilares e das grandes necessidades também no nosso país. Então é legal você falar que começou por essa linha, né, e acaba abrindo esse leque. Mas eu sei que dentro da Pipe, vocês têm um conceito e alguns critérios bem interessantes sobre o negócio de impacto social. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que vocês veem o termo. A gente sabe que no Brasil, apesar de ter já alguns anos, é uma coisa recente. É um termo, negócio de impacto, inovação social, enfim, agora já estão vindo termos novos que a gente ainda nem terminou de digerir os antigos e já estão chegando outros. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês veem esse termo, esse negócio de impacto, como que é? Então, assim, até vale dizer, a gente começa lá atrás, até quando eu comecei a olhar para a educação, e até comentando o que você falou, de fato, assim, o Brasil, 90% ou até mais dos institutos e fundações que trabalham no nosso país têm um braço de educação ou apoiam full-time a educação, né? Assim, apesar do desafio que é, e a realidade não ser a melhor, assim, é uma temática causa-mãe aí do universo do terceiro setor. E, obviamente, não fazia sentido que os negócios de impacto também surgissem ali desse híbrido, né, do terceiro setor com a inovação e a visão de negócios do segundo setor, assim. Então, começou muito forte, tanto que a nossa maior base no primeiro mapa, de 2017, a base maior era a educação mesmo, e depois, naturalmente, foi mudando, se a gente pode falar disso. Mas aí, sobre o conceito, a gente, pela Pipe Lab, fez um estudo encomendado pela Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que promove muito o setor, né, e o ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial. Eles são grandes articuladores aí do mercado de negócios de impacto. Eles nos convidaram em 2019 para ajudá-los a conceituar a compreensão que o mercado tinha de negócios de impacto. Por quê? Porque quem começou nessa história a gente chamava de negócios sociais. Lá, quando eu comecei com educação, o termo nasce com o Muhammad Yunus, que foi prêmio Nobel, enfim, fez o primeiro negócio social na Índia, o Grameen Bank, que falava muito de empréstimo e microcrédito, enfim. Dá para buscar, o Grameen existe até hoje. Mas o que é importante? Assim, o conceito era que dava para unir, você ter uma metodologia de negócio, vender produtos e serviços, com a sustentabilidade financeira, que não dependesse de doação para sempre, né, que é o modelo das ONGs tradicionais. Esse conceito nasceu lá com o Yunus e ele tinha algumas restrições e tinha algumas questões que, quando você expande o olhar para além do microcrédito, por exemplo, e vai falar da área ambiental ou de outras temáticas, ele não cabia tanto mais. Então, a gente começa a chamar negócios de impacto. E aí, o conceito mesmo de negócio de impacto nem é o conceito da Pipe, vale dizer que existe esse estudo, chama O que são negócios de impacto, esse estudo do ICE, que a gente ouviu, se eu não me engano, acho que 180 ou 190 organizações no Brasil que de certa forma, endereçam o tema de negócios de impacto para chegar nesse acordo. E aí, o primeiro acordo era, obviamente, que precisa ter uma visão de negócio, de ter uma sustentabilidade financeira, né? Que eu acho que é o primeiro critério. Assim, a gente está falando de ser algo que não é mais uma ONG ou
porque pode ter CNPJ de ONG, tá? Esse é um conflito, mas é um produto e serviço que paga essa conta, né? Ele se financia por meio dos seus produtos e serviços. No longo prazo, esse é o foco, mesmo que ele comece ali meio híbrido, recebendo um patrocínio ou outro, uma doação ou outra, mas o fato é que ele precisa ter uma viabilidade de sustentar financeiramente sem depender dessa doação ad eterno. Assim. Então, esse é um critério que vem do universo de negócio. Então, operando na lógica de mercado e com retorno financeiro. Por outro lado, obviamente, ele também tem que ter, claro, a intencionalidade de resolver um problema social e ambiental, né? Não é para ser um produto e serviço que, antigamente, que era muito comum, você ter uma empresa que tinha um foco só de lucro ali, de vender o produto e serviço, e ela abriu um instituto, uma fundação no paralelo para ir resolvendo algum problema social e ambiental. Não é o caso dos negócios de impacto. Eles precisam que no seu core business você tenha o foco em resolver um problema social e ambiental, né? O seu produto principal, o seu serviço principal precisa resolver um problema social e ambiental, né? E, obviamente, essa intencionalidade de resolver o problema, que seria um terceiro critério, tem que estar clara. Então, você precisa expor isso, dar a cara a tapa, né? Olhar para o mercado e falar o que você está fazendo, contar isso na sua gestão, a sua governança tem que estar sempre olhando as métricas de sustentabilidade financeira, ou lucro, enfim, e as métricas de impacto. Essas duas coisas precisam caminhar juntas e precisam estar na intenção da gestão, da governança e também na forma como você se expõe para o mundo. E o último critério é monitorar isso, de alguma forma, mesmo que você comece pequeno, com algumas métricas, se você for um negócio pequeno, mas à medida que você cresce, fica mais complexa essa mensuração, você precisa medir seu impacto. Da mesma forma que você vai medir o seu fluxo de caixa, você precisa medir o seu impacto. Então, resumidamente, 4 critérios. Intencionalidade de impacto, ter como core business, ou atividade principal do negócio, o impacto, né, uma solução que resolva um problema social e ambiental. Terceiro critério, não ter uma dependência de doação, ou seja, visar um retorno financeiro, né, operar na lógica de mercado. E o quarto critério é ter monitoramento, mensurar não só os dados financeiros, como o impacto proposto. Então, esse foi um acordo que a gente chegou enquanto mercado, é assim que a maioria das organizações se posicionam. E aí, só para explicar um pouco a complexidade disso, por que a gente fala que é um pouco diferente do conceito do Yunus? Porque o Yunus, obviamente, o negócio sociais, ele é um negócio de impacto, mas aí tem duas coisas. Uma tem os sociais, né, que a gente também olha para ambientais ou socioambientais, e segundo que, no caso, especificamente lá atrás, quando nasce, você não podia distribuir lucro. Ou seja, todo o lucro ou todo o recurso que excedesse ali do pagamento do salário de todo mundo precisava ficar na empresa. Você não podia pagar, por exemplo, acionistas, investidores ou distribuir mais recurso para os fundadores. O que, para o caso dos negócios de impacto, ele restringe parte, porque a gente também começou a falar com investimento, com o investidor que vai colocar recurso para esse negócio crescer e se desenvolver, e obviamente ele quer receber esse investimento de volta. Então, por isso que a gente também extrapola o negócio sociais do Yunus para expandir para esses negócios de impacto que estão dentro desse chapéu. É um pouco confuso sem visualizar, eu super sugiro vocês buscarem o que são negócios de impacto, ou na pipelab.com a gente tem esse estudo também, para dar uma olhada, porque na hora que vocês verem organizadinho, fica mais fácil. Mas no final do dia é isso, você precisa estar resolvendo um problema social e ambiental com o seu negócio. Não pode ser uma parte fora dele e não pode ser algo que dependa só de doação e que não tenha um modelo de negócio. Pegando um gancho do que você falou, o primeiro mapa de negócio de impacto socioambiental ele foi publicado no dia 12 de junho de 2017. Isso. Não lembrava a data, mas 2017. A gente chegou a publicar aqui no Inova. Mas recentemente vocês lançaram a terceira edição e queria que você contasse um pouquinho como que o estudo nasceu, quais foram os desafios de produzir um relatório, como é o mapa durante um cenário de pandemia, né? Como que foi fazer essa terceira edição? Eu acredito que, ao contrário das outras duas, foi muito atípico, como tudo na nossa vida tem sido nos últimos 2 anos. Então eu queria que você contasse primeiro um pouquinho
de como foi todo esse cenário, para depois a gente entrar em alguns destaques, que a gente tem bastante novidade esse ano, né? Então, eu acho que assim, como a gente já tinha a ferramenta da Pipe e vinha fazendo as chamadas, né, a plataforma nos ajuda no caso de pandemia, porque ela é digital, ela é online, então facilita um pouco esse processo de mapeamento. Porém, obviamente, a gente sabe, em outros projetos, a gente acabou contando com o apoio até presencial, físico mesmo, de parceiros que iam a campo caçar esses negócios mais escondidos aí, digamos assim, no interior desse país, nas florestas, no universo agro, que talvez não acessassem tanto a plataforma. Então, isso foi talvez o que foi mais difícil para a gente. Mas em termos de processo, é um processo longo, né? A gente fica 8 meses com o mapa. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir os parceiros, né? A gente tem os patrocinadores do projeto, mas a gente tem também uma rede de apoio, que são os articuladores do ecossistema, e a Inova sempre está com a gente, para ajudar a gente a comunicar com o máximo de pessoas possíveis, ou o máximo de empreendedores possíveis. Então, a gente teve esse ano mais de 60 parceiros articulados com a plataforma, que vão recebendo peças de comunicação, edital, os media kits todos de divulgação. A gente também bota as peças com as marcas de todos os apoiadores e a gente começa essa caçada a empreendedores no bom sentido, que é muita parte, muito desse esforço é pedir que eles atualizem os dados na plataforma da PAI, porque a gente já tem boa parte coletada, mas a gente precisa saber o que mudou aí e o que mexeu, especialmente no caso de pandemia, a gente tinha muito medo de perceber muitos negócios fechados, quebrados, enfim, então a gente tinha uma preocupação grande de atualizar o máximo possível de dados do que já existia e, obviamente, chegar onde a gente não chegava, achar coisa nova, achar negócios que não tinham sido vistos ainda, enfim. Então a gente faz esse projeto todo de articulação, fica 2 meses e meio, acho que foram quase 3, fazendo essas chamadas, atendendo os empreendedores, tirando dúvida no questionário, fazendo mobilização, pedindo ajuda para eles completarem as informações e tal. Então, a gente faz esse tempão de coleta de dados, depois a gente fechou a coleta, a gente recebe esse extrato grande de Excel e aí vai para os nossos analistas de dados que vão fazer limpeza disso, né? Primeiro essa limpeza inicial de critérios, nesses 4 critérios que a gente falou, a gente precisa de alguma forma não colocar negócios que não sejam negócio, por exemplo, que não tenham visão de modelo de negócio, e também os questionários mal preenchidos, informações meio duvidosas, então tem um processo de limpeza, assim. Hoje eu tenho quase 5.000 cadastros na Pipe, nesse mapa a gente analisou 1.300, por exemplo, algumas coisas a gente fica na dúvida, porque tem dado não atualizado. Então, um critério de limpeza, ele é bem, bem chato, exatamente para a gente ter uma visão clara desse mercado e separar ele de outros nomes e nomenclaturas que o mercado tem aí também, né, que você comentou aí no início. Então, a gente faz essa análise estatística, uma vez que a gente tem isso, a gente senta com o time para fazer os workshops de leitura desses dados, o que mudou, comparar com o passado, pegar algumas tendências que estão no mercado que podem estar justificadas ali pelos dados. Aí a gente conversa com os especialistas do setor e aí a gente começa a parte de análise mesmo, que é escrever, produzir. E especialmente esse ano, a gente, exatamente por ser um ano atípico, geralmente a gente fazia a versão do mapa num PDF longo e a gente publicava, imprimia, mandava para alguns espaços de academia, alguns parceiros. A gente tem uns mapas físicos mesmo, que algumas pessoas colocam em quadro e tal, que é muito legal de ver. Mas esse ano, como era tudo à distância, a gente resolveu fazer um site bem interativo, com uma leitura mais dinâmica de dados. Isso é mais gostoso de ler do que um PDF. Então, nós gastamos bastante tempo aí fazendo esse site também. Então, foi esse o processo. E aí tá no ar, a gente lançou finalzinho de abril, fez um evento online de lançamento, que também foi bem esquisito, porque a gente sempre gostava de fazer presencial, era meio que eu falava que era o super happy hour do setor, porque a gente trazia todo mundo para trocar ideia, a gente fez online, e estamos até hoje dando entrevista, divulgando os resultados, porque acaba sendo algo que norteia o ecossistema de impacto nos próximos anos, assim, né, ou pelo menos nos próximos meses para tomada de decisão e planejamento para 2022, por exemplo. Então, a gente acaba fazendo um roadshow aí de apresentação dos nossos dados. Falando dos resultados, então, o que a gente tem de novidade em relação a esse último mapa
E o que mudou desde o último? Então, o que você destaca como os grandes pontos dessa última edição? Pô, eu acho que o primeiro ponto que é inevitável é a gente falar de Covid, né? Então a gente teve que incluir um bloco especial dos impactos do Covid nesse mapeamento. E, para nossa surpresa, a gente, a taxa de negócios que de fato estavam, em vez de se fechar, que participaram da chamada, foi aquém do que a gente achou que seria, o que é bom. É um número baixo, teve 6% de negócios que de fato estão fechando as portas por conta do Covid, dos que a gente conseguiu mapear. E isso foi muito interessante de ver, assim. E aí a gente falou, não, mas o que será? Será que eles não responderam? Será que a gente não conseguiu chegar nesses negócios? E aí, para nossa surpresa, quando a gente olha a base, mais de metade dos empreendedores que responderam o mapeamento se disseram enxergando oportunidades no Covid, tendo nessa visão dos desafios do Covid uma chance de atuar em linhas de frente que não atuavam, de fazer entregas que não faziam, de ter clientes que não tinham antes. Isso é bem interessante. E aí a gente tem duas hipóteses para isso, por isso que o mercado, de certa forma, enxergou de copo cheio, digamos assim, no meio desse caos. Primeiro porque eu acho que eles estão trabalhando com problemas que o Covid estressou. Então, a gente está falando dos negócios de saúde, de atendimento da base da pirâmide, chegar na ponta das pessoas que estão com desafios de educação, de saúde, de muita causa de questão de mulheres, né? A violência contra a mulher aumentou muito na pandemia, então você tinha já negócios que atuavam com isso, você tinha negócios já preparados para a digitalização da educação, muita gente que já trabalhava com isso, e que foi mais fácil fazer a transição, e também, obviamente, muita gente preocupada em levar saúde na ponta para a base da pirâmide. Então, eu acho que teve isso para esses negócios desse setor específico. A parte de tecnologias verdes, de certa forma, não muda tanto com o Covid, digamos assim. Mas tem uma coisa que é super interessante também, que teve muita mobilização do mercado para apoiar esses negócios, no sentido de que eles, já que eles estavam atuando na ponta, eles poderiam receber essas doações ou esses investimentos, né? Não só as ONGs, mas também os negócios de impacto, como eles também solucionam problemas sociais e ambientais, eles também estavam preparados para receber esses recursos que foram mobilizados pelo mercado todo para apoiar a população. Então, eu acho que teve isso. E, obviamente, são startups, né? Como a Inovativa também trabalha. E aí, o fato de ser startup tem uma vantagem. Em vez de você ser uma grande empresa, um navio, que você precisa virar para a direita ou para a esquerda, ter um processo absurdo, né? Você imagina as grandes empresas tendo que botar todo mundo em home office. Você imagina as grandes escolas tendo que colocar todos os alunos online e tal. Por serem negócios menores, são negócios nascentes, eles devem ter uma média aí de 10, 5 pessoas na equipe, tudo é mais fácil, né? Pivotar é mais fácil, se posicionar para o e-commerce, a gente viu muito esse movimento, né? Deles começarem a melhorar seus e-commerce, vender mais online, criar produtos digitais, sendo menor, é tudo mais ágil, né? Então, essa eu acho que também foi uma vantagem. Mas isso também aqui é a nossa análise. Não, o dado é que eles viram oportunidades de venda, oportunidade de atuação e oportunidade de novos clientes com o mercado. Você acredita que segundo o relatório, né, 49%, ou seja, quase a metade, está na faixa dos 30 a 49 anos. Então é aquela faixa de não é um nativo digital, mas ele se formou, né, ali, pegou o comecinho da internet, então está bem acostumado. Você acha que isso também ajuda muito a gente a se flexibilizar durante a pandemia? Porque se fosse um cenário como a gente viu, que tem um público mais velho, né? O público mais novo não, porque talvez não seja um público tão impactante no modo de negócios, né? Mas o público mais velho a gente sabe que tem toda a dificuldade. A gente viu setores que são mais velhos tendo dificuldade. Você acha que isso foi um atenuante para a gente não ter tanto negócio fechando, por exemplo? Então, eu acho que aqui tem uma coisa interessante que também é um ponto de mudança, assim, uma das nossas percepções ao longo desses anos, né, são 6 anos de acompanhamento do mercado, é que tem uma maturidade maior desse empreendedor do mercado e também significa maturidade também na questão da idade, né? Assim, existia um empreendedor mais jovem, geralmente no mercado de
de startup, por exemplo, que eu também já trabalhei bastante, é uma turma mais nova, do mercado de tecnologia, geralmente são essas gerações que nasceram com essa coisa do empreender e tal. Aqui no nosso caso, eu acho que tem uma coisa que tem crescido, e aí é uma tendência também, e eu acho que vai continuar crescendo, que é esse desejo de trabalhar com propósito, né? Esse desejo de você trabalhar com algo que te realize para além do financeiro, né? Assim, de você ter uma boa história para contar, de estar contribuindo para a sociedade, enfim, tem vários motivos pelos quais as pessoas têm olhado para esse mercado. A gente até está com um curso que chama Onboarding no Negócios de Impacto, que é um curso que a gente faz junto com o Choice, porque a gente percebe essa demanda não só de empreendedores que precisam entender, né, bem-vindos ao mercado de impacto, né, aliás, é onboarding de negócios de impacto.com.br, mas além dessa demanda do empreendedor de entender melhor esses termos, conceitos, tudo isso que a gente trouxe, a gente percebe também pessoa física buscando entender a oportunidade de trabalho, de atuar num instituto, numa fundação, de atuar num fundo de investimento, numa empresa que atende negócios de impacto. Então, ele sente vontade de trabalhar com esse tipo de mercado. Então, eu acho que tem isso. Então, tem talvez uma maturidade maior dos empreendedores nesse sentido, porque eles são pessoas talvez buscando carreiras com mais sentido, buscando resolver um desafio que viveram na pele, né? Então, são os empreendedores que eu falo que tem design thinking na origem, né? Que eles sofreram um desafio e aí eles vão tentar resolver esse desafio. Olha, se resolver para mim, eu posso resolver para mais gente e tal. Então, tem esse universo. E aí eu acho que tem mais maturidade mesmo para tomada de decisão também, um pouco mais de calma e tal. Mas são empreendedores que sentem muita falta, por outro lado, de colo, que a gente fala, né? De trocar. A gente tem uma concentração muito grande de atores e parceiros e redes de apoio no Sudeste. Então, quando você sai um pouco desse universo, ou, por exemplo, algumas temáticas específicas, tipo mulheres empreendedoras, ou negócios muito específicos em água, por exemplo, são núcleos menores que sentem falta de trocar, porque tem poucas pessoas vivendo a mesma realidade e tal. Então, enfim, pode ser um fator que ajuda a maturidade, mas eu sinto também que ainda é uma demanda dos empreendedores ter mais suporte, mais troca, porque eles se sentem muito sozinhos nessa tomada de decisão, e aí ter redes de apoio local e também com o mesmo estágio do negócio, com a mesma realidade, para poder trocar de verdade, é super importante, assim. Porque por mais que tenha negócios que recebam mentorias incríveis, né, você tem às vezes mentores que são os grandes executivos de grandes empresas, nem sempre essas pessoas conseguem dialogar com o cara que está começando, uma mulher que está empreendendo pela primeira vez, essa dor de barriga de não saber se vai conseguir pagar no mês que vem, ou de ter uma dívida, ou de ter que receber investimento, nem sempre um executivo de carreira, por exemplo, viveu. Então, trocar com pares é sempre importante, assim. Então, tem os dois olhares aí para essa maturidade desses empreendedores. Antes da gente falar de região, regionalização e tudo mais, eu quero pegar um pouquinho isso que você falou a respeito de como que pagar, né? Como ter aquele dinheiro no final do mês e tudo mais. Segundo o mapa desse ano, 40% dos entrevistados não tem faturamento. Como que você vê isso? Qual que é o impacto que isso gera nesse setor todo que a gente tem? Porque a gente tem de um lado 40% falando que não tem faturamento, mas a gente tem ali uma parcela de 6% que fatura mais de 1 milhão, que não é, quando a gente está falando de mais de 1 milhão, 6% é uma parcela bem interessante. Como que você vê esse impacto da galera que não tem faturamento? Eu tenho uma militância, digamos assim, no mercado, que a gente precisa falar de negócio, a gente precisa falar de planejamento financeiro, de gestão financeira, de modelagem de negócio, de meios de monetização. Por que que eu digo isso? Assim, ó, essa taxa de 40% não fatura tem algumas coisas aí dentro que dá para a gente ler. Primeiro, assim, a gente está falando de um universo que tem muita interseção com o terceiro setor. Então, é muito comum as pessoas terem uma ONG que durante muito tempo viveu de doação e elas vão abrir um produto e serviço para virar um negócio. Então, essa transição, ela acaba gerando muitos negócios que ainda não faturam porque eles
não aprenderam a trabalhar negócio, eles aprenderam a gerar impacto via ONG, mas não a modelar negócio. Então, muito desse volume de negócios em transição faz sentido por conta desse hibridismo com o terceiro setor. Além disso, a gente está falando de um país que não tem cultura de negócio, né? A gente fala de empreendedorismo, tá super em voga a palavra, enfim, eu tenho lá o Hydra Podcast para falar desse assunto, mas eu acho muito engraçado, porque por mais que a gente fale, não é uma realidade da maioria. A gente não tem uma educação financeira, né? As pessoas estão aprendendo a guardar dinheiro que não seja na poupança, em aplicações melhores, estão aprendendo a renegociar as dívidas e boletos. Imagina quando você fala de negócio, né? Você tem uma minoria nesse país que, de fato, tem acesso à formação sobre esse tema. Então, eu acho que você tem esse hibridismo com o universo de ONGs, você tem esse desafio de falar de negócio. Essa escola de negócio não é natural aqui no Brasil, né? A gente tem um pouco de resistência, falar de dinheiro, falar de lucro, é uma pauta meio complexa. E também tem a questão das pessoas que querem trabalhar com propósito, como a gente disse, né? Você, no caso de negócios de impacto, não é que você tem um monte de empreendedor que está, né, empreendendo várias coisas ao mesmo tempo. Você tem muita gente, marinheiro de primeira viagem também, que está vindo de institutos de pesquisa, porque descobriu uma solução muito legal e vai empreender, e ele é um cientista que nunca dialogou com o negócio, ou, né, nunca teve um empreendimento. Ou você tem muita gente que é do universo de executivo, por exemplo, que viu ali um desejo de trabalhar com propósito, ter o primeiro negócio, e aí vai empreender pela primeira vez, e aí é muito diferente você gerir uma empresa grande de começar do zero. Então, você tem muita gente que não veio desse universo. Tem professores, por exemplo, a gente falou de educação, né? Professores que encontraram uma solução e falaram, isso aqui eu posso empreender como negócio. Então, é um professor empreendendo pela primeira vez. Então, assim, você tem muita gente que não é do mercado de administração e finanças, não são os gestores de negócios que estão começando a empreender. Então, eu acho que tem um misto disso tudo aí nesse pacote, nesses 40%, e por isso, para mim, uma das coisas que a gente precisa trabalhar e com todo carinho, sem largar, obviamente, a métrica de impacto e a visão de impacto, é modelagem de negócio. A gente precisa ajudar esses empreendedores a encontrar meios de serem sustentáveis financeiramente para que eles durem mais e gerem mais impacto, obviamente. A gente falou muito sobre empreendedorismo. Empreendedorismo social já é um segundo passo do empreendedorismo, mas nós, pelo menos as nossas gerações, né, as nossas aqui e até ainda que está agora na escola, ela é educada para arranjar um emprego, conseguir criar uma carreira e seguir em frente daquela forma. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, ainda é muito complicado, né? Imagina, quantos empreendedores eu já não escutei ele falando, não, eu faço isso, e a pessoa virar para ele e falar assim, tá bom, mas o que você faz para ganhar dinheiro mesmo? Não, e você imagina, assim, né, eu sei lá, eu falo por mim, aí eu me incluo nesse bolo de empreendedora, né, sei lá, eu estudei jornalismo, ninguém nunca no jornalismo abriu uma planilha para me ensinar o que era DRE, o fluxo de caixa, né, eu não sabia o que era pagar uma DAS, né, enfim, não tinha esse universo. E quando eu comecei, enfim, minhas amigas, né, enfim, tem essa história também de mulheres, tem muito menos mulheres empreendendo, até que no caso do MAPS foi uma grande novidade pra gente, mas assim, minhas amigas pouquíssimas falavam de negócio de empreendedorismo. Eu ia para os encontros de startup e chegava lá de batom vermelho, era raridade no grupo. E era isso, eram os assuntos que eu não sabia, então particularmente, eu vivi essa jornada de ter que tirar de mim à força essa visão para finanças, negócios e um pouco mais de noção disso, desafios disso. Então. E ainda estou aprendendo e aprendo muito. Assim. Eu falo que lá no Hydra Podcast eu faço um MBA com a turma, porque é um assunto que, para mim, eu vou aprender na prática, eu não tive educação acadêmica sobre. Então eu acho que é isso, é uma realidade mesmo do país, assim, não é uma particularidade dos negócios de impacto, assim. A gente vai seguindo para o nosso finzinho do podcast, mas antes, queria falar, você é jornalista, agora é podcaster,
é futurista, então eu quero trazer uma pergunta para a gente fechar esse bate-papo, que é como você vê o futuro dos negócios de impacto no Brasil? Se é que depois desses 2 últimos anos, essa loucura, a gente consegue fazer alguma previsão de tendência, como que você vê o futuro desse cenário? E aí você também, né, Vitor? Você também é da turma dos futuristas, então eu vou botar aqui um prazo para a gente de data, para a gente não precisar falar de 50, 100 anos. Vamos falar nos próximos 2 anos, 3 anos, para falar de tendência. Vamos, tá bom. Eu acho que, assim, é um mercado sem volta, Vitor, assim. Como você disse, tem várias palavrinhas novas surgindo, né? Então, a gente claramente no mapa, a gente tem visto esse aquecimento do mercado ISG, aqui agora está usando ASG em português, se não me engano, que é essa visão de negócios que são responsáveis em termos de ambiental, social e governança. E aí a gente está falando disso para grandes empresas, não só para negócios de impacto, nem para startups, mas isso significa que você tem um universo de investidores que está começando a ser mais chato na hora de escolher onde vai botar o seu dinheiro, em que você vai apostar. Então, eles não estão apostando só no lucro, eles estão fazendo esse filtro também de apostar em impacto ou pelo menos mitigação de problema, né? Gente que não causa problema adicional no mundo, que é um pouco a visão desses ESGs. Então, eu acho que isso é uma tendência que vai respingar nos negócios de impacto e vai trazer mais recurso para esse mundo. A gente tem as empresas, né? A gente está chamando de, como eu falei, tem pessoas querendo trabalhar com propósito, mas tem empresas em busca de propósito, em busca de, a gente está chamando de ativismo empresarial. Eu não acho que elas vão se tornar negócios de impacto, mas cada vez mais elas vão buscar fornecedores e vão contratar serviços de negócios de impacto para ter uma cadeia de produção mais justa e mais limpa, para ter serviços e produtos que gerem impacto positivo ou que não gerem problemas, enfim. Então, eu acho que tem empresas também trazendo mais recurso e mais abertura para dialogar com negócios de impacto. E aí, eu acho que a gente tem também essa novidade no Brasil, que é um termo novo, mais uma palavrinha, que é o universo de Venture Philanthropy, que está chegando aqui. A gente fez um estudo pela Pipe Lab também, Latam, para o pessoal da Latam Impacto, que é o seguinte: as ONGs também, os institutos e fundações estão começando a criar mecanismos para dialogar com negócios de impacto, em vez de doar só para ONGs, institutos e fundações, também tem buscado formas de ser esse financiador de capital inicial das empresas, esse dinheiro semente, de uma forma inteligente, em parceria com investidores, etc., para que a gente possa ter um modelo híbrido também de apoiar negócio. Então, é quase como se tivessem 3 grandes forças, né? O mercado de investimento, as empresas e os institutos e fundações, de certa forma, trazendo mais recurso, e aí não só recurso financeiro, mas também de inteligência, de aprendizado sobre impacto, de aprendizado sobre negócio, para esse mercado. Então, eu acho que é um mercado que tende a crescer. O que a gente precisa fazer na minha opinião, tirar mais pesquisa da universidade, da academia. Tenho certeza que no Brasil tem muito mais inovação e solução tecnológica, por exemplo, que a gente poderia estar empreendendo, que não precisa ficar como uma tese ou um doutorado de alguém, pode ir para o mercado. Da mesma forma que eu também acho que a gente tem que trabalhar bem esses empreendedores, apoiar esse pipeline, que aliás, a Pipe chama Pipeline de negócio de impacto, que é essa coisa de a gente fomentar e apoiar esses empreendedores para que eles tenham mais estrutura, mais recurso para continuar crescendo. Então, eu vejo um futuro de crescimento que a gente precisa apoiar. Mária, queria agradecer sua participação. Acho que a gente ainda tem muito a falar aí. O mapa, nós só pincelamos uma pontinha dele. Você falou, é um PDF gigantesco, agora é um site também. Só lembrando quem está ouvindo o nosso bate-papo, todos os links estão lá no Inova Social, então a gente vai colocar muito link, porque a Mari citou vários links aqui no bate-papo, então estão todos lá no site. Mas queria agradecer mais uma vez pela sua participação e pela essa conversa. Vitor, agradeço a todos vocês, enfim, a todo o apoio de sempre, que vocês sempre tiveram com a Pipe, os projetos. E quem está ouvindo também, acessa lá o mapa, tira dúvidas, experimente, deixa críticas, deixa dica, que a gente está aprendendo e vamos continuar mapeando esse ecossistema. E o ouvinte, a gente se vê no próximo podcast do Inova Social. Até lá, tchau!